Fala aí, moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Évora Vestibulares, tanto do paralelo quanto também do extensivo poliedro. E hoje vamos resolver aqui a prova de matemática da UFMS 2022. Vamos lá. Moçada, a primeira questão de matemática da prova, questão número 16, tá? Então, ela falava sobre uma despesa, né, de uma família, tá certo? Então, a família gastava aí 6.240, né, nos 3 primeiros meses, depois 6.780 nos 4 próximos meses e depois 7.236, tá, nos últimos 5 meses, beleza? Bom, além disso, né, a questão também fala, tá, que essa família conseguiu economizar, né, no tempo de um ano, tá, uma economia total de R$ 7.080, tá certo? A pergunta do exercício, galera, tá, da questão 16 é a seguinte, né? Qual foi a renda média mensal dessa família, tá? Então aqui nós temos, né, uma média aritmética ponderada, tá certo? Então fiz aqui a média, né, ó, 6.240 vezes 3, tá? Mais 6.780 vezes 4, mais 7.236 vezes 5, beleza? E como ele quer a renda mensal, né, tem que dividir pelo número de meses, tá? Então aqui o total de meses, certo? Foi 3 mais 4 mais 5, beleza? Fiz essa continha, tá joia? E descobri o valor de 6.835, tá? Não posso esquecer que também, né, vai entrar no cálculo, obviamente, tá? A ideia da economia. Só que essa economia aconteceu no tempo de um ano, beleza? E para descobrir a economia mensal, tá? Basta pegar esse valor e dividir por 12, beleza? Então, além desse valor, tá certo, da despesa, também existe, tá, moçada, a economia, né, de R$ 590 por mês, tá certo? E agora pronto, para resolver a questão é só você somar 6.835 mais 590. E 7.425 você encontra aí na nossa letra I. Beleza? Galera, dessa vez vamos para a questão 17, a segunda questão da prova, e aqui nós temos um exercício clássico de conjuntos, beleza? E aí, gente, a questão fala para você, né? Existe uma classe com 32 alunos no total, já deixei anotado aqui o total, tá certo? Nós temos 16 alunos que estudam inglês, coloquei o 16 aqui fora, né? Dentro desse conjunto inglês todo nós temos 16 alunos, tá? Temos também alunos que estudam francês, ok? São 12, né? 12 alunos estudam francês, tá joia? E ainda existem 7 alunos, tá, fora desses conjuntos, beleza? Então, 7 alunos não estudam nem inglês e nem francês, tá certo? Temos aqui uma questão bem clássica, né, moçada, tá? De conjuntos, chamei a interseção de x, né? Esse é um caminho bem clássico de resolução, tá certo? Então, portanto, quem faz só inglês, 16 menos x. Quem faz só francês, 12 menos x. Perfeito? Pronto. Quem faz só inglês, quem faz os dois, quem faz só francês e os 7 que não fazem nenhuma das línguas, beleza? Somei todo mundo, igualei ao total igual a 32, beleza? Então, claro, né, menos x mais x vai cancelar, mas eu tenho a incógnita x aqui ainda na minha continha, perfeito? Resolvi a conta, encontrei o x. Então, o x vale 3, tá joia? Bom, se o x vale 3, vamos completar aqui então, ó. 3 pessoas, né? Ok? Fazem tanto o inglês quanto o francês, tá? 16 menos 3, isso vai dar 13, ok? 12 menos 3, isso vai dar 9, beleza? Vamos ver o que o exercício pede agora para você, né? Já que a gente completou o diagrama todo, tá? Então a questão fala assim, qual é a proporção de alunos que estudam francês e inglês, né? Então quem estuda francês e inglês? Nós temos 3, tá? Em relação aos que não estudam nenhum dos dois, tá? Então quem não estuda nenhum dos dois são 7 pessoas, pronto. 3 em 7 é a resposta da questão. E isso você tem na letra A. Ok? Uma questão bem fácil, né? Bem clássica aí de conjuntos. Fechou? Moçada, questão 18, tá? A próxima questão. Ela pede para você calcular a altura, né? Do Cristo Redentor, né? Beleza? Chique, né? Só que é o Cristo Redentor lá de Três Lagoas, né, galera? Chique também, né? Vamos lá. Gente, ó. Aqui você tem o triângulo, tá? Do exercício. Beleza? Ele dá para você essa medida 20 metros. Aqui vale 5 metros. Então, você consegue encontrar essa outra medida aqui, né? Já vou colocar aqui, então, que aqui, galera, vale 15 metros, tá? Pessoal, olha a sacada dessa questão aqui, hein, gente? Vamos lá. Nós temos aqui esse ângulo, tá? Que ele vale 2θ, né? E esse ângulo vale θ. Aí você vai falar pra mim, pô, aqui eu nem sei quem que é o θ, né, cara? Pois é, galera, mas eu acho que você lembra de uma teoria, né? Da geometria plana, que é a teoria do ângulo externo. Então, vamos ver se você lembra aqui comigo, ó. Se esse ângulo vale 2θ, tá?
Então, esse ângulo, moçada, que eu vou pintar aqui, ele é o ângulo externo, né? Ele é o ângulo externo, tá? Desse triângulo aqui. E o ângulo externo é a soma dos outros dois internos, né? Dos outros dois internos, né? Que não são adjacentes, certo? Então, se aqui vale θ, galera, esse ângulo daqui também vale θ, beleza? Porque θ mais θ deu o externo 2θ. Perfeito? Pronto, né? Eu acho que você lembra disso. Só de ter feito isso, você analisa uma outra coisa, tá? Esse triângulo que está aqui, ele é isósceles. Então, se esse lado vale 15, esse lado vale 15 também. Beleza? Moçada, a pergunta do exercício é, qual é o valor dessa altura, não é isso? Gente, e aí pronto, acabou. Você tem a hipotenusa valendo 15, você tem um cateto valendo 5 e você quer descobrir outro cateto valendo h. Perfeito? Então, para resolver essa questão aqui, moçada, eu simplesmente, tá? Simplesmente vou fazer um Pitágoras. Só isso, tá? Teorema de Pitágoras para resolver, beleza? A questão 18, né? Então, acho que alguns alunos, né, poderiam ter pensado aí, né, em arco duplo, né? Só de ter olhado aqui θ e 2θ, tá certo? E não precisa de nada disso, tá? Uma simples análise de geometria plana de ângulo externo, tá? E agora a gente mata a questão com Pitágoras, beleza? Então, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, tá? 15 ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais h ao quadrado, beleza? 225 é igual a 25 mais h ao quadrado, tá? H ao quadrado vai dar 200, beleza? Se você quer tirar a raiz de 200, galera, você vai lembrar que é 2 vezes 100. Quem tem raiz exata aqui é o 100, então ele sai da raiz. E o h fica 10 raiz de 2. Beleza? 10 raiz de 2 é o valor da altura e você encontra isso na letra B. Fechou? Moçada, questão 19, uma questão de PG, de progressão geométrica, ok? E as informações passadas são as seguintes, né? Você tem uma PG de 3 termos, tá? A, B e C. Ele fala para você quanto vale A mais B mais C, beleza? E isso dá 26. Ele também fala para você quanto vale A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso dá 364, ok? A pergunta do exercício é, qual é o valor desse B? Beleza? Gente, o primeiro passo que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Quando você tem uma PG de 3 termos, né? A, B e C, você pode aplicar a ideia do termo médio, beleza? Então, aplicou o termo médio na PG, você tem que o do meio ao quadrado, B ao quadrado, é a multiplicação dos vizinhos, A vezes C. Perfeito? Vou deixar essa informação guardada aqui, tudo bem? Moçada, como você tem aqui A mais B mais C, e você também tem, né, a soma desses termos ao quadrado, ok? Nós vamos utilizar aqui o produto notável, né? A mais B mais C ao quadrado, tá certo? Bom, existem algumas formas, né, de você encontrar isso, tá? A mais B mais C ao quadrado, tá? Eu vou te dar aqui 2 caminhos, por exemplo, para você encontrar isso, tá? Obviamente, você pega A mais B mais C e multiplica, né, por A mais B mais C, tá certo? Trabalha um pouquinho com essa expressão e você encontra esse resultado, tá? Alguns alunos ainda optariam pela seguinte ideia, beleza? Olha só uma ideia bem interessante aqui também que o aluno poderia tomar, tá? Chama esse A mais B, tá? De primeiro termo, perfeito? E chama esse C de segundo termo, pronto. Você tem aqui, galera, né, um produto notável bem conhecido, tá? Que é o quadrado da soma. O primeiro termo é A mais B e o segundo termo vale C, ok? Isso você sabe expandir e da mesma forma, né, obviamente, você chega na mesma expressão, tá? No mesmo resultado. Beleza? Então esses são 2 caminhos para você trabalhar com esse produto notável, né? Que não é tão utilizado assim, tá certo? Mas você poderia encontrar isso naturalmente, tá? Resolvendo a prova. Perfeito? Bom, olha só o que a gente consegue aqui então, né? Já que A mais B mais C, isso vale 26, então nós temos aqui nesse lado da equação 26 ao quadrado. Perfeito? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado também é um valor conhecido, isso valia 364. Ok? E aqui nós temos 2 que multiplica, né? AB mais AC mais BC. Perfeito? Só que nesses 3 termos aqui, AB mais AC mais BC, nós temos um dos resultados, né? A vezes C. A vezes C vale B ao quadrado, né? Daqui, de onde é que você tirou isso aí mesmo, cara? Pronto, foi daqui, né? Do termo médio da progressão geométrica. Perfeito? Então, ao trocar A vezes C por B ao quadrado, tá? Eu fiz aqui bem devagar, né, galera? Reescrevi a conta, tá? Para você aqui embaixo, ok? Então, ficou aqui, ó, no lugar de A vezes C, o Bzinho ao quadrado. Perfeito? Resolvi aqui 26 ao quadrado, né? 676, tá? Aqui ficou 364, mais, né? Perceba que dentro desse parênteses, olha o que aconteceu. Todos os termos possuem o Bzinho, né?
Então fiz aqui mais um passo, que é tirar o B em evidência. Já que todo mundo tem B, perfeito? Tirando o Bzinho em evidência, olha o que sobra lá dentro, hein? Sobra um A do primeiro termo, sobra um B do segundo termo, porque era B ao quadrado, né? Perfeito? E sobra ainda o Czinho no último termo, perfeito? Então, ao tirar o B em evidência, olha o que sobra aqui, galera. A mais B mais C. E A mais B mais C é um valor conhecido seu, né? Desde o começo, isso valia 26, perfeito? Só troquei A mais B mais C por 26, tá joia? Passei o 364 para a esquerda, beleza? Deu 312. Dividi isso por 2, deu 156. Passei o 26 dividindo, achei o Bzinho, tá? O valor igual a 6, perfeito? Então pronto. O Bzinho, galera, vale 6, ok? E isso, né, na questão 19, você encontra lá na letra B, tá joia? Então, assim, uma questão de progressão geométrica, né? Mas também com uma matemática básica, né? Um produto notável aqui para você trabalhar algebricamente. Fechou? Moçada, questão de número 20, a questão de números complexos da prova, né? E aqui, pessoal, a UFMS, ela não cobrou tanto assim, né? Tão profundamente esse conteúdo aí de números complexos, tá? Foi uma cobrança bem tranquila, né? Praticamente só analisando ali o plano de Argand-Gauss, tá certo? Então, já coloquei para você aqui, tá? As informações do enunciado, né? A questão diz para você que existe um quadrado, ok? Com os vértices, né? Z1, Z2, Z3 e Z4, tá? Respectivamente, né? No primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né? E quarto quadrante, tá joia? E ele fala para você que esse quadrado está centralizado na origem, beleza? E pronto, né? Os lados são paralelos, tá certo? E o lado valia 2, beleza? Então vamos lá. Gente, se o lado vale 2, né? É porque você vai ter aqui, né, ó, a distância de 1, beleza? Mais 1, né? Aí o lado tem 2 do quadrado, certo? 1 mais 1, tá certo? E essa era a análise, né, que você deveria fazer, uma análise bem simples para descobrir quais são os afixos, né? Z1, Z2, Z3 e Z4, perfeito? Então, fazendo isso, você também consegue, né, descobrir aqui, tá? Quais são os números complexos em cada um desses quadrantes, né? Então, o Z1 deveria ser 1 mais I, o Z2 menos 1 mais I, o Z3 menos 1 menos I e o Z4 1 menos I, beleza? Isso para conseguir construir um quadrado centralizado na origem e de lado 2, joia? Pronto, era só isso que você precisava fazer nessa questãozinha, tá? Então, com o plano de Argand-Gauss aqui montado, moçada, né? E já conhecendo quais são todos esses números complexos, basta resolver a continha que a questão pediu para você, perfeito? E a questão que a continha pediu, né, aqui para você no exercício foi Z1 menos Z2 menos Z3 mais Z4. Pronto, resolve aí essa continha. Agora que você sabe todo mundo, tá certo? Troquei aqui os valores, tá? De Z1, Z2, Z3 e o Z4, beleza? Quando eu tenho um sinal de menos, eu vou tomar o grande cuidado aqui de colocar isso entre parênteses, tá certo? E aí, esse sinal de menos, né, troca o sinal da galera aqui dentro. Esse sinal de menos também troca o sinal da galera aqui dentro. Perfeito? Pronto. Ao resolver essa continha, moçada, você vai perceber que todos os i's vão se cortar, né? Vão se anular, ok? Só fica 1 mais 1 mais 1 mais 1 e isso dá 4, beleza? E a resposta 4 você encontra na letra B, tá certo? Então aqui uma questão bem tranquila desse conteúdo, né? De números complexos. Belezinha? Moçada, questão 21, uma questão sobre funções, e aqui nós temos uma análise de gráfico, né, da função, beleza? Em primeiro lugar, a gente tem que entender aqui qual é a linguagem utilizada nesse enunciado, tá, moçada? Então ele fala para você aqui, né, que f elevado a n de x, tá, na verdade é a função composta, tá? Então f de f de f de f, né, uma quantidade n vezes, tá, de x. Então ele está mostrando para você aqui uma linguagem matemática que é para você usar, beleza? Nessa questão. Então ele até mostra um exemplo que eu coloquei aqui no quadro também, né? Tem esse exemplo aí no enunciado, tá? F ao quadrado de x seria f da f de x, né? A função composta, tá? F da f de x. Beleza? Então, entendendo agora, né, essa linguagem, ele pede para você calcular isso, né? F a quarta de 0, beleza? Então, analisando, né, esse padrão, tá? O que seria f a quarta? Seria f da f da f da f de 0, beleza? Então o f vai aparecer aqui 4 vezes, perfeito? E aí pronto, né, moçada? Você tem aqui uma clássica questão sobre função composta, né? E mais especificamente sobre a análise do gráfico dessa função, beleza? Então como é que você começa aqui, né, a resolver esse exercício de função composta, tá? Você sempre começa, moçada, analisando aqui da parte mais interior, beleza?
Então primeiro você começa resolvendo esse primeiro f mais interno, f de 0, ok? E como é que a gente faz isso aí, Zakimi? Cara, é a coisa mais simples do mundo aqui, hein, moçada? Nem tem muita conta para você fazer, não. É só uma análise de gráfico. Então o que é f de 0? É o valor da função quando o x vale 0, perfeito? Ao olhar para o gráfico, quando o x vale 0, a função vale 4, né? É onde você tem a bolinha pintada. Hein, galera? Aqui não tem valor da função, aqui tem. Então, quando o x vale 0, a função vale 4 e, na verdade, você tem ali o f de 4, beleza? Pronto, Zakimi, como é que faz f de 4? É só olhar qual é o valor da função quando o x vale 4. Quando o x vale 4, você encontra aqui a função valendo menos 1. Então, na verdade, o f de 4 vale menos 1, perfeito? E você vai fazendo isso, galera, né, até chegar no primeiro f, tá? Então, agora, f de menos 1, da mesma forma, é só olhar qual é o valor da função quando o x vale menos 1. E olhando para o gráfico, quando o x vale menos 1, a função deu 3. Pronto. F de menos 1 ficou igual a 3, perfeito? E agora, simplesmente, é só analisar f de 3. Então, quando o x vale 3, galera, esse é o ponto, tá? E nesse ponto, a função vale 0, beleza? Então, f de 3 é igual a 0. E essa resposta aqui, você encontra, tá, na nossa letra A, beleza? Então, o aluno que já estudou função composta, né, muito provavelmente ele já fez um exercício sobre análise, né, de gráfico, beleza, da função, ok? E foi essa, então, a questão de número 21, beleza? Moçada, questão de número 22, tá? Ela fala para você, né, que existe um tanque, beleza, de um posto de combustível que possui esse formato cilíndrico aqui, beleza? Bom, gente, ele sabe, né, que a área, tá? Essa área de corte vale 192 metros quadrados, beleza? E aí nós conseguimos, então, né, descobrir qual seria o valor desse x aqui, ok? A questão diz, né, que esse valor vale 24, então nós sabemos que 24 vezes x deve ser a área de 192, fiz essa continha. 192 é 24 vezes x. Pronto, né? Achei o x igual a 8, beleza? Então me acompanha aqui, gente. Se esse x vale 8, tá, galera? Então essa distância vale 8, perfeito? Ao ligar do centro, né, até esse segmento, beleza? Lembrando que o centro, né, tá aqui no eixo central, vai dividir esse 8 em duas partes iguais, então 4 para a direita e 4 para a esquerda, perfeito? Lembrando que o exercício fala para você também sobre o raio, né, desse cilindro que vale 5, liguei aqui valendo 5, né? Pronto. Essa aqui é uma construção geométrica bem comum, né, nesse tipo de exercício, tá? Envolvendo o cilindro, né, em um plano de corte. Então aqui vale o raio, né, que é 5. Essa medida era a metade de 8, vale 4. Acabei de formar um triângulo retângulo, né, pitagórico bem conhecido, triângulo 3, 4, 5. Beleza? Pronto, né? O triângulo 3, 4, 5, galera, se encontra aqui. Então você tem aqui 3, né, nessa parte azul, ok? E ainda nós temos essa distância que é o raio valendo 5. Beleza? Gente, então a altura do líquido aqui, moçada, vai ser 5 mais 3 e pronto. A altura do líquido é igual a 8, né? Lembrando que a pergunta dessa questão é qual a altura, né, máxima, tá, para você conseguir essa área de 192 metros quadrados no plano de corte com o cilindro. Então, a altura máxima, galera, é igual a 8, beleza? É igual a 8, tá? Bom, só para você entender aqui o seguinte raciocínio, né? Existem, na verdade, tá, galera? Existem, né, dois planos de corte, tá? Com a área valendo 192 metros quadrados, beleza? Um desses planos de corte seria o máximo, né, a altura máxima de 8, que deveria ser a resposta, né, obviamente, da questão, tá? Mas existiria ainda, tá, galera, uma outra altura onde nós conseguimos o mesmo plano de corte aqui com um retângulo, né, de área 192 metros quadrados. Seria na altura de 2 metros, beleza? E claro que você consegue entender isso aqui comigo, né? Se aqui vale 5 e aqui vale 3, né? E o diâmetro valia 10, tá? Então essa altura aqui vale 2, tá certo? Eu também consigo encontrar, beleza, essa mesma área de 192 metros quadrados com altura de 2 metros, ok? O que aconteceu nessa questão aí, Zakimi? Cara, aconteceu o seguinte, a UFMS lançou, tá, como gabarito, né, preliminar, a letra A, ok? 2 metros, né? E isso, moçada, né, se o aluno está resolvendo a prova ali, eu acho que ele até marcaria esses 2 metros, né? Porque realmente é uma altura possível onde você encontra essa área. Só que essa não é a altura máxima, né? E tá aí o grande erro do enunciado da questão, então. Como ele perguntou a altura máxima, galera, necessariamente, tá? Necessariamente deveria existir a resposta 8 metros, ok? Então é por isso que essa questão, né, muito provavelmente aí, galera, tá? Ela deve ser anulada, tudo bem? Então, assim,
Montei vários recursos, né? Não só eu, como outros colegas professores de matemática também. Todo mundo montou recurso nessa questão, tá? Ela está obviamente errada, beleza? A pergunta feita é a altura máxima e a altura máxima deveria ser 8 metros, beleza? Apesar de 2 metros ser uma altura possível, ela não é a altura máxima, tá joia? Então, muito provavelmente essa questão vai ser anulada, tá joia? Moçada, questão número 23, um exercício aqui de matemática básica, beleza? Para você coletar os dados, montar uma tabelinha, tá certo? Não envolve nenhuma matemática avançada, mas você precisaria ser muito organizado, tá, para conseguir resolver esse exercício, beleza? Então vamos lá para o enunciado, gente. Olha lá. Um determinado workout of the day, né, ou seja, treino do dia, beleza? Está sendo executado sempre em dupla, tá? Então, eis uma informação muito importante que vai fazer sentido lá no finalzinho, tá, galera? O treino é em dupla, beleza? Então nós temos aqui 3 turmas de atletas, tá? Turma A, B e C. Beleza? E essas turmas realizam as seguintes atividades, né? Burpees, squats e sit-ups, ok? Bom, a questão diz para você o seguinte, ó, foram executados 150 burpees, beleza? Isso aqui, galera, que ele está mostrando para você, tá? É para um atleta, ok? Olha lá. A, que é a primeira turma de atletas, né? Executou 10 a mais que B e 20 a mais que C, tá? Então, esse burpees aqui da turma A tem 10 a mais que o B, ou seja, né, o B tem 10 a menos, e tem 20 a mais que o C, ou seja, o C tem 20 a menos, né? Aí você já vai me perguntar assim o seguinte, né? Pô, Zaquinho, por que você está montando assim, né? X menos 10 e X menos 20, né? Galera, eu estou montando desse jeito, tá? Para ficar mais fácil de você calcular depois, né? Perceba que ele falou o seguinte para você ainda. Todos os atletas fizeram a mesma quantidade de air squats, sendo essa quantidade igual ao número de burpees feitos, né, pelo time A, beleza? Então, como eu vou ter o mesmo valor aqui, né, que está nesse quadradinho, galera, tá? Para toda essa linha aqui, né, de squats, seja da turma A, B ou C, ok? Entenda agora que ficou mais fácil chamar isso de X, né? Porque agora você preenche todo mundo aqui com o quê? Com X, beleza? Então, eis a primeira ideia da matemática básica, né, para simplificar aqui as nossas contas, ok? Quando ele fala aqui sobre, né, essa atividade sit-ups, beleza? Aí as informações são outras, tá? Ele fala assim, o atleta C fez 10 sit-ups a mais que A e 10 a menos que B, ok? Então nós temos aqui, né, o atleta C, ele fez 10 a mais que o A, por isso, né, Y mais 10 aqui é Y, e ele fez 10 a menos que B, então o B tem 10 a mais, Y mais 20 e esse é Y mais 10, ok? Aqui nós temos uma outra informação do exercício, né? Em função de y, tudo bem? Pronto, né? E aí, Zaquini, o que a gente faz para resolver o exercício? Claro que a gente precisaria dessas duas últimas informações, né? Ele disse para você, galera, tá? Que foram executados 120, né? Sit-ups, beleza? E usando a primeira informação, 150 burpees, joia? Só que nós temos que lembrar que isso está sendo realizado em dupla, né? Então, na verdade, aqui você vai colocar 150 vezes 2, tá? Aqui fica 300. Então, você soma todo mundo, né? Desse burpees aqui, né? Tudo em função de x. E isso tem que ser igual a 300, tá? Pronto, aí virou equação matemática, né? Resolveu a continha de x, tá certo? X deu igual a 110. Deixa guardado aí o x. Beleza? Sobre a soma total de sit-ups, né? Ele diz que são 120. Perfeito? Só que, galera, isso aqui foram as execuções, né, feitas por um atleta, tá? Então, para 2 atletas, nós temos 120 vezes 2, né? Então, a soma aqui, ó, dos sit-ups, né, da terceira coluna, isso vai dar igual a 240, tá? Porque é o dobro de 120. Beleza, mais uma equaçãozinha matemática em função de y, tá certo? Resolvi a continha aqui, achei o y, beleza? Pronto, achamos todo mundo, né? Achamos o x e o y. E agora? Agora é só você voltar na sua tabela e ir preenchendo, tá? Então, o x valia 110, aqui vale 110. Se você tirar 10, né? Aqui vai valer 100, beleza? Se você tirar 20, ok? Aqui vai valer 90, perfeito? E o y vale 70, né? Só vou completar aqui o x, ó. Todo mundo valendo 110, tá? Para você perceber que agora você tem toda a sua tabela, né? Completada. O y vale 70, então 70 mais 20 vai dar 90, 70 mais 10 vai dar 80. Perfeito? Pronto. Com toda a sua tabelinha completada, vamos agora analisar qual foi o total, né? Para cada uma, beleza, dessas turmas, né? Turma A, turma B e turma C, tá? Então, na turma A, se você somar o total aqui,
beleza? Isso vai dar 220, né, mais 70 vai dar 290, perfeito? Se você somar a turma B, isso vai dar 210, né, mais 90, ok? Isso vai dar 300, certo? E se você somar a turma C, beleza? Então isso vai dar 280, tá joia? Pronto, com a tabela montada, basta você analisar aqui agora qual é a resposta correta, certo? Então, já que você tem o total de A, B e C, beleza? Analisando as alternativas, você marca a nossa letra E, tá certo? Por que você vai marcar a letra E, gente? Porque a letra E diz o seguinte, né? Ela fala que a maior diferença do número de execuções foi entre os atletas B e C, ok? Então, se você pegar aqui, galera, a diferença entre B e C, essa diferença vale 20, beleza? Que é a maior diferença, né? Se você analisar entre A e B, a diferença é 10. E se você analisar a diferença entre A e C, essa diferença também é 10, beleza? Então, resposta da questão, letra I. Moçada, questão de número 24, a questãozinha de análise combinatória dessa prova, ok? Então, vamos lá para o enunciado para você entender aqui certinho, né? Vamos lá. Para a composição da comissão de formatura de veterinária de 2021 da UFMS, há 8 estudantes. Deixei anotado aqui para você. São 8 estudantes no total. Nós temos 5 homens e 3 mulheres, beleza? Nós queremos montar aqui, pessoal, um grupo, né? Uma comissão de 6 estudantes. Então, uma comissão, um grupo, né? Um agrupamento, tá certo? A ordem não é importante. Já deixei para você aqui o total, né? Que no caso seria o quê? Uma combinação, perfeito? Uma comissão, né? A ordem não importa, você tem uma combinação, certo? Então, combinação de 8 em 6. Então, de 8 estudantes no total, você seleciona 6 estudantes. Combinação de 8 em 6, deixei a continha prontinha para você aqui. 8 fatorial, 6 fatorial e 2 fatorial. Resolvi essa conta para você aqui, cortou o 6 fatorial. E aí você tem 28 grupos possíveis, 28 comissões possíveis, tá certo? Olha a pergunta dessa questão, gente. Se 2 mulheres são de caráter obrigatório, ok? Nessa comissão, qual o número de possibilidades para a composição da comissão de formatura? Beleza? Gente, se 2 mulheres, tá, são obrigatórias, então eu decidi resolver esse exercício por exclusão. O que não pode acontecer, né? Então vamos lá. O que não pode acontecer, gente? Não pode acontecer, tá? De você ter no grupo 0 mulheres e não pode acontecer de você ter uma mulher apenas no grupo, beleza? Perceba que 0 mulheres, galera, seria um evento impossível aqui nesse exercício, né? Já que você tem apenas 3 mulheres e 5 homens, beleza? Como é que você vai selecionar 6 pessoas, né? Se no máximo você tem 5 homens. Deve existir pelo menos uma mulher, certo? Então, 0 mulheres seria um evento impossível, joia? Agora, com uma mulher, você consegue formar alguns grupos, né? Então, vamos lá, com uma mulher. Então, se você vai ter que escolher uma mulher só, você tem que usar os 5 homens, né? Porque você tem 6 pessoas, então 5 delas são homens. E aí, para escolher essa mulher, quantas opções? São 3 opções. Você tem 3 mulheres, né? Asa aqui, não entendi muito bem isso aí. Então, pronto, vou te explicar aqui, ó. 5 homens com a primeira mulher, 5 homens com a mulher 2 e 5 homens com a mulher 3. Perfeito? Então, são 3 grupos que você consegue formar, tá? Utilizando aí uma mulher, beleza? Então, vamos lá. Zaquini, como é que eu respondo essa questão, né? Você pode fazer isso por exclusão, tá? O que é resolver por exclusão? É simplesmente você pegar o total, que são 28, e retirar esses 3 grupos, tá, galera? Esses 3 grupos aqui que você consegue formar, tá? Com apenas uma mulher. Pronto, é isso que não pode acontecer. Então, 28 menos 3, e isso dá 25. Beleza? São 25 comissões que você consegue formar, beleza? Resolvi aqui por exclusão, o caminho mais simples para resolver esse exercício. E você marca aí, então, a nossa letra C. Beleza? Essa foi a questão de número 24. Moçada, vamos lá para a questão 25, a questão de geometria analítica da prova, tá? Gente, uma questão um pouquinho extensa, beleza? Mas se o aluno já estudou, né? Se ele domina, tá, as propriedades básicas da analítica, tá, moçada? Ele vai resolver a questão numa boa, tá certo? Então vamos lá para os dados da questão, ok? Então você tem uma reta R, tá certo? Ele fala para você um ponto dessa reta R, que é o ponto de coordenadas 2 e 5. Ele também diz para você que essa reta R, ela é perpendicular, tá, à reta que contém o segmento PQ, tá joia? A questão também diz que Q é o centro dessa circunferência, tá? Aqui você tem a equação da circunferência e Q é só o centro, beleza, dessa circunferência. Também temos o ponto P, que é o ponto de coordenadas 2 e 2. Relembrando a vocês, tá,
que esse segmento PQ, galera, justamente, tá, é a reta que contém esses dois pontos, o centro da circunferência e esse ponto P de coordenadas 2 e 2. A pergunta do exercício é, qual é a equação da reta R, tá? Então vamos lá. Separei aqui, galera, né, a resolução em 3 passos, tá? Se você seguir os 3 passos, você vai resolver a questão. Então, para você perceber que é justamente o básico bem feito, tá? Se você domina o básico, você sabe resolver esse exercício, beleza? Primeiro passo, então, analisei a equação da circunferência, tá certo? E pelo método prático, encontrei, tá, as coordenadas do centro. Então, pego quem acompanha x igual a menos 2a, pego quem acompanha y igual a menos 2b. Prontinho, achei o a e b, 3 e 4. Zaquini, o que é esse a e b aí, cara? Rapaz, pronto, esse aqui é o centro da circunferência. Mas o centro da circunferência, ele disse para você, era o ponto Q. Prontinho, no primeiro passo você já achou aqui as coordenadas, né, do ponto Q, que é o centro da circunferência, tá joia? No passo 2, galera, tá? Aqui nesse passo 2 nós vamos usar a ideia do coeficiente angular lá no estudo da geometria analítica, tá certo? Então, como eu tenho, né, olha só, o segmento PQ, beleza? Eu sei que ele é perpendicular à reta R, eu fiz aqui um esboço, tá? Eu sei que muitos alunos ficam um pouco preocupados, né, em tentar colocar esses pontos, né, com essas coordenadas, né, de uma maneira perfeita ali, tá, no plano cartesiano. E digo para você que não precisa fazer isso, tá, galera? Inclusive seria até uma perda de tempo, tá, você fazer isso, moçada. Simplesmente fiz um esboço, tá, de 2 segmentos perpendiculares com as coordenadas. Pronto, né? Nem precisa perder o seu tempo, tá, galera? Colocando certinho, né, no plano cartesiano, tá? Só de entender a ideia, pronto, já é o suficiente. Quer ver só? Achei aqui, moçada, o coeficiente angular, tá, do segmento PQ, beleza? Fiz aqui, né, a diferença em y sobre a diferença em x, achei o coeficiente angular dessa reta aqui, que contém os pontos P e Q. Bom, como eu sei que a reta R é perpendicular a essa reta, então eu usei aqui, né, a parte teórica bem importante da geometria analítica, né, onde a multiplicação dos dois coeficientes angulares fica igual a menos 1 se essas duas setas são perpendiculares, tá certo? Então multipliquei os coeficientes angulares, beleza, descobri o coeficiente angular da reta R, tá joia? E aí pronto, né? Lembrando aqui que sobre a reta R você já tinha um ponto, que foi fornecido lá no começo, você também tem agora o coeficiente angular, e quando você tem essas duas informações, um ponto e o coeficiente angular, você finalmente pode encontrar a equação dessa reta. Zaquimi, como é que faz isso aí? Você lembra pra gente? Prontinho aqui, né? Yoyomi Xoxô, beleza? A equação da reta, quando você conhece um ponto e o coeficiente angular. Galera, qual é o ponto, né? Qual é o ponto onde eu vou trocar aqui de coordenada x0 e y0, tá? Justamente, moçada, é este ponto aqui, beleza? É este ponto de coordenadas 2 e 5 que pertence à reta R, tá? Então, só para você entender certinho, eu estou usando esse ponto aqui, ó, como x0 e y0, beleza? Então, foi por isso que eu coloquei, né, o 2 no lugar do x0 e o 5 no lugar do y0. Pronto. Zaquimi precisava também do coeficiente angular. Pois é. E o coeficiente angular eu encontrei justamente no passo 2. Beleza? Prontinho, né, gente? Você finalmente vai conseguir encontrar a equação da reta com essas duas informações, um ponto e coeficiente angular. E resolvendo essa continha, né? Resolvendo a continha, eu digo para você o seguinte. Passo 2 multiplicando do outro lado, né? Distribui esse menos 1 aqui, joga todo mundo para a esquerda da conta e você acha, né, a equação da reta na sua forma geral. Beleza? E isso você encontra na letra D, ok? Então, essa foi a questão 25, né? Talvez uma das questões mais trabalhosas da prova, tá? Mas para você perceber que se você domina o básico da geometria analítica, você consegue desenvolver toda a questão. É só uma questão de organização e persistir um pouquinho, né, nesse tipo de exercício. Beleza? Moçada, na sequência, vamos para a questão 26, uma questão bem rápida aqui, né? Então, assim, apesar de ser uma tabela gigante, né? Às vezes assusta um pouco o aluno, é uma questão bem direta, bem simples, tá? Então, na questão 26, você tem essa tabela gigante, né, que fala aí sobre a cotação do dólar, nesse período, né, do dia 29/9 até o dia 29, né, do 10 do ano de 2021. E a pergunta é bem simples, né? Qual é a amplitude, tá, desses valores, certo? Moçada, a amplitude dos valores, tá, gente, é simplesmente você pegar o maior valor que você encontra na tabela e subtrair do menor valor que você encontra nessa tabela, tá? Então, assim, entendo que são vários valores, né? Mas era só isso que você precisava fazer, beleza? Analisar qual é o maior número e qual é o menor número, tá certo? Então, o maior número ficou esse aqui, beleza? O menor ficou este e basta você subtrair, tá? Para encontrar a amplitude, tá joia? Então, se você subtrair o maior do menor, você encontra certinho 0,2970 e 0,2970 você encontra na letra B, tá? Então, assim, né? Uma questão bem tranquila, tá certo?
Bem fácil, essa aqui dá para você ver resolver, né, até bem rapidinho, certo? Bom, na sequência, tá? Na sequência você tem a questão 27, tá, galera? Uma questão aí também com um texto, né, gigante, tá? Mas bastava você ler apenas, tá, o comando final da questão ali. É ali a perguntinha, né, e também todos os dados estão ali bem no finalzinho, tá? Do texto, tá certo? Ele pede para você simplesmente o volume de um tronco de cone, tá? Então, para você que já estuda, né, para o FMS há um certo tempo, né, eu acho que você percebe que tronco de cone cai bastante, tá, galera? Já caiu mais de uma vez o simples cálculo do volume do tronco de um cone, beleza? Então, fiz aqui o desenho, né? Você tem todas as informações no enunciado, tá? Você tem um raiozinho menor, você tem o raio maior e você tem também a altura desse tronco de cone, beleza? E a pergunta é qual a capacidade, né? Ou seja, qual o valor desse volume, tá? Perceba que está tudo em centímetros, né? Ele quer a resposta em ml, vai dar em centímetros cúbicos, então nem há necessidade de transformação de unidades nesse exercício, tá? Então, coloquei aqui a formulinha, né, do volume do tronco de cone, beleza? Sei que alguns alunos, né, optam por essa fórmula, tá? É o caminho mais rápido mesmo, beleza? Mas saiba que você não precisava, né? Você simplesmente, galera, pode completar esse cone, tá? Aí a outra ideia seria o seguinte, completa o cone, tá? Acha qual é a altura que falta aqui para você completar o cone, né, por regra de 3. E aí você pega o conezão grandão menos esse conezinho superior aqui. Com essa mesma ideia que eu acabei de falar, você vai encontrar o mesmo resultado, beleza? Então aqui, na minha resolução, né? Então o aluno que já estudou para o FMS, com certeza ele sabe essa fórmula, né? Do volume do tronco de cone, já caiu, né, mais de uma vez na prova do FMS, tá? Então vou simplesmente aplicar a fórmula, tá, galera? A questão diz para você trocar o π por 3, beleza? Então troquei o π por 3, simplificou, troquei os dados, né? Rzinho, Rzão e altura, tinha tudo isso, tá certo? Vai dar uma continha um pouquinho trabalhosa, tá? Números com vírgula aqui, tá, galera? Então você tem que ter um tempinho ali, né? Para fazer as continhas também. Já deixei aqui prontinho para você as contas resolvidas, tá? E o volume fica 581,26, beleza? Aqui você também marca a letra B. Tranquilo? Então, apesar de ser uma questão, né, de geometria espacial um pouquinho mais puxada, né, geralmente cone, né, os alunos consideram um pouquinho mais puxado, tá? Digo para você que é um conteúdo que os alunos sabiam, né, que ia aparecer na prova da UFMS. Beleza? Moçada, questão de número 28, a questão de polinômios dessa prova, tá? Então, assim, polinômios também é um conteúdo, galera, que vem aparecendo, né, em todas as provas da FAPEC, tá certo? E dessa vez a cobrança sobre polinômios foi sobre as relações de Girard. Beleza? Então, uma cobrança bem tranquila até, né? Dentro desse conteúdo, tá? O exercício fornece para você a função f de x. Perceba que a função f de x é uma função do quarto grau, né? E ele colocou assim, né? Os coeficientes, né? Tudo do contrário aqui, né, galera? Geralmente a gente apresenta primeiro, né? O maior expoente, geralmente, tá? Não que, né, precisa ser assim, não precisa mesmo, tá? Mas geralmente a gente coloca primeiro, né? Quem tem o maior grau, né? Até o menor, certo? Bom, a questão quis colocar do contrário para você. Não tem problema nenhum, tá? Ainda, claro, né? Isso é um polinômio do quarto grau, beleza? E só para você lembrar aqui como funcionam, né, as relações de Girard para um polinômio do quarto grau, tá? Já coloquei aqui. A questão pede para você a divisão da soma pelo produto, certo? E só para você lembrar que a soma das raízes é menos b sobre a. E para um polinômio do quarto grau, tá? Do quarto grau, o produto é e sobre a, tá? E o e aqui fica positivo, né? Quando você tem um quarto grau, tá joia? Então, se o aluno lembrasse aí da soma e produto, né? Das relações de Girard para um polinômio do quarto grau, ele ia matar a questão de um jeito bem rápido, né? Uma questão bem tranquila, tá? Só para você entender o passo a passo aqui da resolução. Em primeiro lugar, eu fiz uma coisa bem simples, né? Mas eu acho que o aluno também faria na hora da prova, né? É simplesmente reescrever essa função, tá? Dessa ordem tradicional, digamos assim, né? Primeiro quem acompanha x à quarta, depois x ao cubo, depois x ao quadrado, depois quem acompanha x e depois o termo independente. Prontinho. Se ele quer a soma sobre o produto, soma menos b sobre a, produto e sobre a. Perceba que o aluno poderia ter trocado sim o valor do A, né? Eu já decidi cancelar aqui porque ia cortar, certo? O Azinho de cima com o Azinho de baixo. Então ficou simplesmente menos B sobre E, menos o coeficiente B, que vale menos 2. Cuidado com o sinal aqui, né, galera? Vai dar mais 2, tá? E o coeficiente E, que é o termo independente, que valia 1. Então, 2 positivo, né, por 1, isso vai dar 2, beleza? E 2 você encontra na letra C, tá? Então, uma questão aí, né, de polinômios, tá? Um conteúdo que é bem recorrente nessa prova, mas com uma cobrança bem tranquila, só usando as relações de Girard. Fechou? Moçada, questão 29, tá? Uma questão aqui sobre função exponencial, tá certo?
Então o exercício fornece para você a função f de x, que é igual a v, que multiplica um azinho elevado ao x. Gente, só para você entender, a variável da função é o x, né? A função é f de x, certo? Agora, v e azinho são constantes que você precisa descobrir, tá? A princípio, né, você precisa descobrir, tá certo? Vamos lá. A primeira informação foi sobre hoje, né? Galera, todo exercício desse tipo aqui, quando ele fala hoje, você tem que entender que hoje, moçada, é o tempo igual a zero, né? Não passou nenhum tempo desde agora, entende? Então é assim, hoje t igual a zero, tá? Então, quando o tempo, né, vale zero, troquei aqui na função, ele disse que o valor era 200 mil, tá? Então, 200 mil, v, a elevado a zero vai dar 1. Então, com essa primeira informação, você já descobriu quem? Descobriu o v, beleza? Deixa esse v guardadinho aqui. Vamos para a próxima informação do enunciado, onde ele diz que este valor, né? Este valor de 200 mil cai pela metade, tá? Em 4 anos. Então, se vai cair pela metade, né? Então, agora vale quanto? 100 mil, tá? Lembrando que o v nós já tínhamos descoberto, né? Com a primeira parte aqui da resolução, vezes a quarta, beleza? Prontinho, né? Passei o 2 dividindo, cortei os zeros, então meio ficou igual a quarta, tá? A quarta, galera, se você ainda quiser escrever assim, ó, né? 1 sobre 2, você podia colocar 2 elevado a menos 1, se você quisesse, tá? E eu vou parar por aqui, tá, galera? Então, alguns alunos poderiam ficar brigando, né? Nesse momento com essa expressão, né? Cara, como é que eu vou isolar o a aqui nessa conta? Ia ficar muito feio, né? Mas antes, tá, de resolver esse a quarta, né? Vamos para a pergunta do exercício, né? Porque o exercício quer saber de você quando o x vale 8, ou seja, ele quer saber f de 8, tá? Quando passam 8 anos. Então, beleza, né? Quando passar 8 anos, vou trocar o x por 8, ficou o v, que era 200 mil, vezes, né? Esse azinho, a oitava, né? E aí você vai falar assim pra mim, ó, pôs aqui, e aí, cara, o azinho eu não sei, né? Cara, não tem problema, você sabia o a quarta, certo? E se você tem o a quarta, que valia, né, 2 elevado a menos 1, ou ainda meio, né? Se o aluno quisesse colocar também ia ficar fácil, tá? Lembra que para sair de a quarta e chega, né, em a oitava, o que você tem que fazer? Elevar ao quadrado. Porque você multiplica 4 vezes 2 e isso dá 8. Então, a oitava, né, se eu levei ao quadrado de um lado, eleva ao quadrado do outro lado da equação, beleza? Então, a oitava deu 2 elevado a menos 2. Olha só que maneira prática, né? Para você resolver a questão. E assim, era tudo que você precisava, sabe? A oitava deu 2 a menos 2, né? 2 a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, certo? 1 sobre 2 ao quadrado, na verdade, está dividindo por 4, beleza? E se você pegar os 200 mil, né, e dividir por 4, você encontra a resposta, gente, né? 50 mil, que está lá na letra C, beleza? Então, uma questão aqui de função exponencial, né? O aluno podia se complicar um pouquinho nessa parte, mas perceba aqui na minha resolução que ficou bem simples, né? Se você tem a quarta e quer chegar em a oitava, basta você levar ao quadrado, né? E você faz isso dos dois lados da conta, prontinho, achou o a oitava de uma maneira bem tranquila, beleza? Essa então foi a questão 29. Moçada, questão 30, a última questão de matemática dessa prova, tá? Aqui uma cobrança de geometria plana, tá certo? Então você tem várias figuras, né, nesse exercício, tá, galera? E eu desenhei aqui focando só a parte principal, né? A pergunta do exercício é: qual a distância entre os pontos A e B, né? Então, claro que o aluno ia fazer isso, né? Ia ligar o segmento A e B e pronto. Ele tem que dar algum jeito, né, de descobrir essa distância, tá? Que eu chamei de x, perfeito? Moçada, só para você entender, tá? O exercício fornece para você aqui um triângulo retângulo, né? Logo aqui ao lado tinha um quadrado e aqui você tinha um pentágono, que era um pentágono regular, tá? As medidas foram todas fornecidas na figura da questão, então este lado vale 20 e este lado vale 20 também, né? Se aqui nós tínhamos um triângulo retângulo, então este é o ângulo de 90 graus, tá? Aqui era um quadrado, então também, né? Um ângulo de 90 graus, beleza? E este ângulo que está em laranja, tá, moçada, que eu vou pintar aqui, seria um dos ângulos internos de um pentágono regular, né? Alguém vai falar assim, né? Asa aqui, mas não lembro como é que acha, né? O ângulo interno, né? Então pronto, vamos lembrar aqui uma formulinha lá do estudo de polígonos, né? Geometria plana, tá? Então o ângulo interno, 180 que multiplica n menos 2, certo? Sobre n, beleza? Então o polígono no caso é o pentágono, n igual a 5, troquei o n por 5, certo? Achei aqui o ângulo interno que é 108 graus, tá? Então aqui vale 108 graus. Perceba aqui junto comigo que você já tem 90 com 90, deu 180, né? Então a soma desses dois aqui também tem que dar 180. Se você já tem 108 graus, então aqui vale 72 graus, beleza? Moçada, gostaria que você focasse junto comigo, tá? Neste triângulo aqui, ó, beleza? Neste triângulo aqui, onde você tem estes dois lados medindo 20 e você quer descobrir este lado medindo x, né? O ângulo oposto a este lado
é o ângulo de 72 graus. Pronto. Redesenhei aqui só o triângulo principal, né, para a gente trabalhar agora. E dessa vez vamos utilizar aqui o teorema dos cossenos, certo? Então, simplesmente aplicando o teorema dos cossenos, né, temos x ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos duas vezes, né, a multiplicação dos lados, 20 vezes 20, vezes o cosseno de 72 graus, né? E aí, claro que o aluno não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a saber exatamente, né, o valor do cosseno de 72 graus. Mas a questão fornece para você, gente, né, o seno de 18 graus, certo? Então, não sei se você lembra, mas aqui, né, aqui nesse momento você tem uma informação bem importante, tá? Vamos relembrar aqui um pouquinho de trigonometria básica, tudo bem? Quando você tem dois ângulos que são complementares, né, ou seja, quando a soma destes dois ângulos, né, é igual a 90 graus, então o seno de um é igual ao cosseno de outro, certo? O cosseno do outro. Então, por isso que quando você monta aquela tabelinha, né, você tem que o seno de 30 é igual ao cosseno do 60, por exemplo. Tá certo? Então, pronto, isso acontece aqui também. No lugar do cosseno de 72 graus, eu posso trocar pelo seno de 18 graus. E seno de 18 foi fornecido pelo enunciado da questão, e isso vale 0,36. Beleza? Gente, só continuando aqui, né, a aplicação do teorema dos cossenos, tá? Ficou 400 mais 400 menos 800, que multiplicava o cosseno de 72, que eu sabia que era seno de 18, né? E o exercício falou que era 0,36, tá? Fazendo essa continha deu 288. Se você pegar 800 e tirar 288, você tem 512, né? 512, moçada, é uma potência de 2, certo? Isso é 2 à nona, tá? Só para facilitar um pouquinho aqui a parte da potenciação e radiciação, né? X ao quadrado ficou igual a 2 à nona, beleza? Pronto, tem que tirar a raiz quadrada, certo? De 2 à nona. Só que 2 à nona é 2 à oitava vezes 2, beleza? Então, este 2, tá? Ele vai ficar dentro da raiz, porém, este 2 à oitava eu posso simplificar, né? Com a raiz de índice 2, então fica 2 à quarta vezes a raiz de 2, beleza? E resolvendo aqui, galera, né? Ó, 2 à quarta, isso vale 16, então 16 raiz de 2 é a resposta, tá? É o valor do x, e isso você encontra, gente, lá na letra D, fechou? Então, letra D aqui, tá? Finalizando aí a resolução da UFMS 2022, beleza? Então, gente, só alguns comentários, tá, sobre essa prova. Foi uma prova um pouco mais tranquila que a última edição, tá, na minha opinião. Apesar de um erro, né, na questão 22, né, a questão que provavelmente vai ser corrigida aí pelo gabarito definitivo, tá? Foi uma prova onde os alunos já esperavam, né, alguns conteúdos. Então, toda a prova você encontra lá polinômios, né, números complexos, tá certo? Probleminhas de resolver sistemas, beleza? Aqui nós tivemos também PG, tá? Então, geometria plana, geometria espacial, certo? Novamente, né, tronco de cone caindo de novo, tá? Na prova da UFMS, beleza? Então, saiba que resolver as provas anteriores, tá? É um bom caminho para você direcionar o seu conteúdo, né? Direcionar qual exercício, né? Qual tipo de exercício você vai dar prioridade, beleza? É por isso que nós estamos fazendo, então, essas resoluções das provas da FAPEC, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, valeu!